8h08 em Campos, estamos de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, Instagram, ao vivo pelo Twitter, pela Twitch TV. Daqui a pouco você pode acompanhar este programa em podcast, logo mais 17 horas, reprise na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Programa de hoje, conversando com a Rosana Rodrigues, professora e reitora eleita da UENF, a primeira mulher reitora na UENF com 30 anos da universidade. Na bancada com Edmundo Siqueira, jornalista e colaborador também, né, do portal Folha 1, da Folha FM, e com a Aloysio Abreu Barbosa, a quem peço para que faça a gentileza de abrir esse bloco. Por favor, Aloysio. Rosana, estava aqui. O Rodrigo Gonçalves, nosso companheiro de bancada aqui, um abraço para ele se estiver nos ouvindo. A sua mãe está nos ouvindo, a Ana Sebastiana, que não perde um programa. Ele estava com... Eu, por acaso, eu estava na Vila, estava no FDP. E o impresso hoje ele sai quarta e sábado, né? Desde a pandemia, e ficou. A eleição terminou, foi que dia de semana? A operação foi numa terça-feira, não foi? Terça-feira. E deu uma matéria de quarta anunciando você como foi terça ou foi quarta? Foi quarta a apuração. 6 horas da manhã de quarta. Foi quarta porque eu soube do resultado, eu estava a caminho do CNPq, tá? Então eu não consegui ficar até o final da apuração, porque eu já tinha essa reunião agendada no Comitê de Assessoramento do CNPq em Brasília, e eu cheguei, inclusive, no aeroporto, o avião já estava quase fechando as portas, eu fui a última a entrar e sentar. Então, eu fiquei até o último minuto. Eu fui acordado por Almir, 6 da manhã, falando dessa tarde. Não, foi mesmo, por isso que a gente deu no sábado, porque a quarta não deu, porque o resultado saiu quarta. E aí o Rodrigo me liga na Vila, ele não estava, você atendeu prontamente, ele não estava conseguindo fazer contato, ou não tinha um retorno do Carlão. E eu falei com ele, Rodrigo, faço desde sempre, você tem duas maneiras de noticiar isso, se é a versão dele ou com, né? Pergunta qual ele prefere, né? É o que eu falo para qualquer fonte, eu posso noticiar com a sua versão ou sem. Você não precisa obrigado a falar comigo, mas aí vai ser sem. Então, acho que é preferencial você ter a versão do outro lado, né? E ele escreveu, não deu para a gente reproduzir ele na íntegra, ele escreveu um artigo. Estava aqui relendo, ele faz 2 questionamentos básicos, né? O professor Carlão. O primeiro do tempo da apuração. Ele fala em 8 horas e fala que nunca demorou tanto. Eu particularmente, não tenho esse... Não posso dizer nem que sim, nem que não, mas é o que ele afirma. E fala também, se queixa de uso de fake news. Ele já havia falado conosco aqui, inclusive, no intervalo do programa. Que ele iria fechar o restaurante universitário, enfim. Como é que você, tendo vencido a disputa eleitoral, você encara esses questionamentos do professor Carlão? Bom, pessoal, eu entendo o seguinte, as eleições terminaram, né? O pleito eleitoral acabou, e acho que muitas declarações que as pessoas fazem no calor daquela emoção, daquele momento. Então, eu entendo que talvez não tenha sido exatamente isso que ele quis dizer naquele momento, né? Sobre a questão da demora, eu acho que a questão é saber da comissão eleitoral. Então, assim, as 2 candidaturas tinham fiscais no momento da apuração e não sei precisar por que desse comentário, né? Que demorou, que não demorou. Então, infelizmente, nós não tivemos acesso a urnas eletrônicas, que, é claro, ia tornar o processo de apuração extremamente mais rápido, mas coincidiu também com a eleição para o Conselho Tutelar, que vai acontecer no próximo domingo, e foi essa a justificativa que nos deram para que a gente não tivesse acesso às urnas eletrônicas. No mais, outras
apurações também demoraram e eu não vejo isso como sendo uma coisa para a gente mencionar. Eu não entendo isso como um problema, né? Eu tô falando porque ele escreveu, estou relendo aqui, é o que ele coloca. Agora, mas realmente, eleição está consumada, você foi eleita, acabou o processo eleitoral. Isso, acabou isso. Então, assim, a próxima gestão vai ser para toda a universidade. Inclusive, eu posso falar para vocês que eu viajei para o CNPq, retornei ao campus na segunda-feira e desde então eu tenho recebido muito carinho de todas as pessoas, inclusive de pessoas que apoiaram o outro candidato. Então, eu entendo que a universidade ela é uma só, ela não tem partido, não existe essa coisa dentro da universidade. Duas pessoas se propuseram a colocar seus nomes para a universidade decidir. Foi feita uma eleição, acabou a eleição, a UENF continua sendo uma só. Nós somos docentes, nós somos colegas, nós temos um respeito muito grande pelo trabalho um do outro. Então, eu acho que isso tem que ser a prerrogativa principal de quem vai fazer a gestão, de ter essa capacidade de ouvir as pessoas, de dialogar com todo mundo. Então, assim, eu não vejo... entendo também que muitas coisas são faladas aí no calor de uma emoção muito grande. Tá? Reclamar de voto impresso, né? Porque foi impresso. Pode definir voto impresso. Então, assim, foi curioso, porque as pessoas, poxa, mas voto impresso? Não, aí foi uma brincadeira, né? Voto só impresso pontuar, e auditável. É só pontuar, que eu acho importante fazer essa pontuação. O Aécio Neves questionou... Não estou falando que... Estou comparando... Me lembrou aqui. Não estou comparando os personagens, muito menos a situação. Mas o Aécio Neves questionou aquela eleição contra a Dilma, 2014. E aquilo ali, no meu entender, foi uma das gêneses, né, do bolsonarismo. Do voto impresso, né? E toda essa questão de antipolítica e Isso. questionamento, isso é verdade, isso é muito complicado. Eu não tinha pensado nesse ângulo. Você fazer. Você tenha trazido volto a dizer, eu não estou Sim. comparando, mas é uma coisa que... já ferrou, se ele fez analogia. O Carlos não estiver ouvindo, vai estar te xingando até 10 minutos. Não, eu acho assim, porque eu acho que qualquer processo eleitoral... Mas eu preciso também. Qualquer processo eleitoral, questionamento, eu acho muito complicado. Qualquer processo eleitoral. Se não houver uma coisa muito pontual, eu acho muito complicado, mas deixa eu só retomar a eleição para te passar. Na eleição, a eleição da UENF é colégio eleitoral, né? Não é... Isso. Cada voto não tem o mesmo valor, Exato. Depende da categoria. E nós, inclusive, precisamos melhorar um pouquinho isso, porque 70, 15, outras universidades, outras instituições de ensino superior já praticam uma realidade um pouco diferente da nossa. O próprio IFE aqui, Exatamente. O IFE vai ter eleição agora em novembro. Exato. O voto dos técnicos e dos estudantes tem mais peso do que tem na UENF. Sim, né? sim. Essa é uma questão que a nossa comunidade precisa ficar atenta, né? Porque essa é uma questão democrática. Então, assim, a gente gosta muito de falar em democracia, em questões democráticas, então a gente precisa também revisar alguns elementos internos de regimento, estatuto, para que a gente possa, de fato, ser um espaço plenamente democrático, né? Mas vamos ao resultado final da eleição. O voto tem mais peso, o voto do corpo docente, né? Foi o único que ele ganhou de você. Ele ficou com 162, você com 118, total de 280 votos, sem nenhum voto em branco. No voto dos alunos, aí foi onde você teve uma vantagem boa e nos técnicos, mas nos alunos. Você teve 1.303 votos, Carlão 706, 7 votos em branco, fazendo um total de 2.016 votos. E nos técnicos, eu conversei com pessoas que conhecem mais profundamente o sistema eleitoral da UENF e que até apoiaram Carlão. E essas pessoas me disseram que foi aqui que você ganhou a eleição de fato, né? No corpo técnico. Você teve 327 votos contra 74 de Carlão, com um voto em branco, 402 votos. Você concorda que foi a grande vantagem sua nos técnicos que te deu a vitória na eleição?
Olha, eu acho que foi o conjunto total dos votos, porque se não tivesse tido os 118 professores e mais os 1.300 estudantes, nós não teríamos ganho. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais aberta dessa situação e não tentar colocar que foi tal segmento ou foi aquele outro segmento, porque isso, na verdade, é uma abordagem divisionista e eu não sou muito adepta da gente dividir o ambiente universitário. Eu acho que a nossa instituição ela precisa trabalhar, até porque nós não somos tantos assim, né? Nós somos um exército de 318 professores, 500 e poucos técnicos, 550 técnicos e uns 7.000 estudantes, mais ou menos. Então, quando você compara isso com universidades bem maiores, que tem 30.000 alunos, 3.000 professores e tal, então a gente tem que estar muito, muito próximo, muito coeso, muito junto, muito unido para defendermos as pautas comuns da UENF. Então, quando a gente começa, foi aqui, foi ali, todos os votos foram importantes. Nós temos aí um reconhecimento muito grande dos estudantes e eu entendo porque nós construímos talvez o maior programa de assistência estudantil que o Brasil tem hoje. Se você olhar a plataforma de campanha do professor Roberto Medrônio, que venceu as eleições na UFRJ recentemente, a plataforma dele para os estudantes é fazer exatamente o que nós já temos aqui na UENF. Então, eu entendo essa votação muito grande dos estudantes na nossa proposta, porque eles se identificaram com esse projeto. Mas, assim, é importante a gente pontuar que nós tivemos votos de professores, de técnicos e de estudantes. Né? Uma colega de vocês, uma jornalista, foi me entrevistar na segunda-feira e ela levou apenas os dados dos técnicos. E ela fez um comentário que eu achei muito curioso, né? Então, a gente vai vendo aí as opiniões e as visões, né? Ela falou, olha, eu trouxe o resultado dos técnicos porque eu fiquei muito impactada, porque eu entendo que são essas pessoas que fazem a máquina girar. São eles que fazem a folha de pagamento, são eles que estão na secretaria acadêmica, são eles que estão, enfim, fazendo a máquina andar. Né? Porque o professor está na sala de aula e no laboratório de pesquisa, né? Ou no projeto de extensão. E tem toda uma máquina que gira, né? E são eles que fazem isso. Então, todos os votos foram importantes. É isso que eu queria deixar aqui colocado. E dizer que, nesse momento, a gente também tem recebido muito carinho das pessoas que, porventura, não votaram na gente, mas que entendem que nós vamos fazer uma gestão coletiva, ampla, aberta, e vamos eleger aí as nossas pautas comuns em defesa da instituição e em defesa da educação pública, como a UENF tem sido sempre reconhecida, né? Não só na região, mas no Estado. Né? Democracia, né? De questão de posição, de questionamento de eleição. O Luiz citou o colégio eleitoral da UENF, né? 70, 15, 15. Você pretende propor essa alteração? Isso é uma mudança estatutária? Como é que seria feito isso? É difícil falar de quem ganhou a eleição, né? Mudar o próprio sistema eleitoral, mas eu acho que deveria ser mais justo. 25-25, salvo engano. Eu também não tenho certeza. Eu também acho que é isso. É isso mesmo. Então, assim, seria mais equânime, né? Mas se você pretende propor, e como é essa mudança dentro da UENF? Pretendemos sim. Nós tivemos nós também temos outras questões relacionadas à representatividade democrática em conselhos. Por exemplo, o nosso conselho universitário, ele tem que ter uma participação maior dos servidores técnicos e dos estudantes. E nós já propusemos essa alteração. E isso é uma alteração regimental, estatutária, então precisa ter um número de votos qualificados para fazermos essa mudança. Nós tivemos a maioria simples dos votos, ou seja, as pessoas entendem que nós precisamos transformar o nosso espaço num espaço verdadeiramente mais democrático, mas por 2 ou 3 votos nós não conseguimos os votos qualificados. Eu acho que isso é uma atuação que a gestão pode e deve ter. Nós precisamos discutir isso de uma forma madura,
nos nossos conselhos, para mudar um pouco essa realidade, trazendo um protagonismo maior e, de fato, um processo mais democrático na escolha dos seus representantes. Né? Então, assim, vocês podem esperar que nós faremos essa proposta para a nossa comunidade de uma forma muito madura, para termos essa discussão bem ampliada dentro da instituição. O modelo do IFE seria para você o ideal, 50-25-25? A gente pode propor talvez 40, 30, 30, 50, 25, então que seja um pouco mais equânime, né? Que aproxime muito mais isso porque todas essas pessoas constroem a história da universidade, né? Diariamente. Então a gente precisa valorizar mais a participação dessas pessoas nos processos democráticos. Tem uma pergunta aqui no grupo. A Silvana Venâncio, querida colega de FAFIC, Comunicação, é de Bom Jesus, estiveram nos ouvindo. Um beijão, Silvana. Ela pergunta aqui a você. É bom que seja, coisa do lugar de fala, é bom que se pergunta no site de um de nós seja uma mulher. Reitora, em um país onde as mulheres são poucas na política, em lugares de destaque, e sempre, infelizmente, são remuneradas inferiores aos homens, a senhora pensa que a sua responsabilidade de ser a primeira reitora é maior e também será mais visada por conta do preconceito de ser mulher? Silvana, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Você tocou num ponto bastante crucial. Nós sabemos que as mulheres que chegam, que ganham destaque em algum posto de comando ou uma liderança na carreira científica, elas são, de fato, mais cobradas, são mais visadas, sim. Nós temos que trabalhar o dobro, o triplo, né, para podermos provar que nós temos condições de estar naquele lugar. E eu acho muito importante, nesse momento, a representatividade de uma reitora na UENF, justamente para abrir portas e construir lugares para que mais mulheres possam se inspirar, para que elas tenham coragem também de se apresentarem, né? Porque muitas vezes você como é que eu vou dizer, desestimulada. Não vai não, porque você não vai ter condições. Então, várias perguntas que são feitas. Como é que você vai conciliar a sua carreira acadêmica, a publicação dos seus artigos, com uma gestão na universidade? Então, essas perguntas não são feitas aos homens, são feitas para nós. Né? Então, eu essa semana, na terça-feira, fui convidada para falar num evento no IFE, por um grupo de mulheres que lidera um movimento chamado Lidera e Empodera, e eu fui falar mostrando dados, não é achismo. Mostrei dados muito relacionados com a academia, em que, por exemplo, 75% das bolsas de produtividade em pesquisa pagas pelo CNPq são destinadas a homens. São dados concretos, a gente não consegue furar essa bolha, né? Mas nós estamos aqui para isso, né? Para trazermos essa discussão, para colocarmos esse assunto na pauta, para que as pessoas debatam e a gente traga visibilidade para isso e a gente consiga trabalhar num mundo mais equânime, né? Em que a gente tenha, de fato, essa igualdade que está sendo tão debatida nos últimos tempos aqui no Brasil e no mundo todo. Já falamos aqui mais cedo, Edmundo. Só para, desculpa, lembrar, a Rosa Weber se despediu do Supremo, tabulando no CNJ, é muito importante lembrar isso, a paridade do número da magistratura, que realmente é muito... 3 difícil. Mulheres só até agora, né? Não. A magistratura... No geral, sim. No Supremo, acho que são... Não, no Supremo... Enfim, outro programa. Mas ela encaminhou isso... Né? Eu acho uma conquista importante de ser lembrada, né? Sim. Importante. Sim. E como a gente falava, o Edmundo tem um compromisso, então a gente pede a você, Edmundo, para, além de te agradecer, claro, por estar aqui hoje, e pede a você para fazer a sua... como é que é aquela saideira e tem a... Expulsadeira. Não, a saideira sua. Muito obrigado, Edmundo. Pedir desculpa pela saída, um compromisso que apareceu agora de manhã, não deu para contornar. Mas eu acho que foi muito bom. Sempre que precisar, estou por aqui. Agradeço o convite do Cláudio, da Luísa. Então, sempre precisar, eu tô, porque, enfim, parceria de sempre aí. Agora, eu vou deixar uma última pergunta e me despedir, desejar sucesso, desejar que sua gestão seja
seja o melhor possível e que você olhe lá pelos nossos patrimônios. Eu acho que você que a gente fala enquanto universidade, né, eu acho que a UENF tem um papel não só no arquivo público, papel na política pública patrimonial da cidade. Eu acho que a gente carece muito disso e a universidade pode ajudar, porque existe uma crítica que eu faço, inclusive, à prefeitura, que não tem uma política pública, tem apagar incêndio, literalmente apagar incêndio como o Hotel Flávio, que está lá, só a fachada e não sei quanto tempo vai durar. Então, assim, é preciso ter uma política pública patrimonial na cidade e a academia é essencial para que isso seja construído. Então, tomara que a UENF tenha esse papel. Eu concordo com você, Edmundo. E, assim, infelizmente, isso é uma postura generalizada do brasileiro. Essa questão do apagamento dos seus prédios históricos, assim como da sua própria história em alguns movimentos específicos, né? Então, eu entendo que, sim, a gente tem um papel até de vamos dizer assim, alertar, né? Trazer esse alerta para que a comunidade defenda o seu patrimônio histórico, a sua história, que não permita que façam esse apagamento da sua arquitetura, do seu patrimônio cultural, das suas raízes culturais. Isso tudo é muito importante, isso tudo é material de pesquisa das universidades e, de fato, nós temos um papel muito relevante em toda essa questão de preservação da memória de um povo, que passa justamente pela conservação do patrimônio, não só predial, mas também, né, os seus livros, o seu material relacionado com todas as manifestações culturais daquele território, daqueles municípios, né? O sonho de Edmundo era você confirmar hoje, que assume em janeiro, né, sua administração, uma data para a entrega do solar recuperado. Acho que ele sonhou com isso. A ele, a gente que acompanha, a gente que torce para a coisa funcionar, né? Eu acho que uma data específica, a gente depende muito da área técnica para poder fazer isso, né? Então, assim, a gente estava conversando aqui fora dos microfones e como eu tive afastada da vice-reitoria durante o período da campanha, eu tenho que retornar agora dia 1º de outubro e me inteirar de tudo que está acontecendo e ver como é que está o cronograma, né? Porque tem um cronograma de ações para as obras e para as ações dentro lá do arquivo, para a gente poder tentar estimar essa data, né? Então, assim, essa eu vou ficar te devendo, Edmundo, tá bom? Pergunta do Cláudio. Mas quem sabe no nosso podcast no bar eu já tenho uma data, entendeu? Para poder passar para você. Uma data estimativa, aproximada. Lembrando que... Junho de 24 tá bom. Não, ainda não. Ainda imagina, a Vila Maria, que ficou sob responsabilidade da professora Tereza Peixoto, um abraço para a TT, ela demorou aí 10 meses para ficar concluída aí dentro de um cenário que pudesse ser utilizada. A obra do arquivo vai ser muito mais... Se tem uma defesa que o Raul pode usar, é que ele está numa região que uma ponte leva 40 anos para ser feita, né? A ponte da integração, a primeira lá de Alef, né? E muda o local, no meio do caminho muda o local, então acho que talvez seja o local, não seja nem... mas 40 anos para fazer uma ponte. Não, eu acho que isso aí, acho que isso tá fora da realidade, então vamos trabalhar... Mas aí eu vou precisar sair, mas vou deixar uma pergunta para você combinar com os russos aí a resposta, mas uma das críticas até da oposição, enfim, é que a UENF teve uma postura, a reitoria, acho que não lembro o termo, mas muito voltada ao município, à sociedade e tal, assim, muito... O Raul, acho que abriu o campus, né, para poder as pessoas... Acho muito bom, né, abrir para as pessoas frequentarem lá. E aí você pretende, qual é a sua prioridade? Fazer uma gestão para dentro da UENF ou uma gestão para fora da UENF? Qual vai ser a sua linha de ação? E me despeço. Muito obrigado aí pela participação, desejo novamente sucesso. Bom dia a todos. Obrigada, Edmundo, pela pergunta. De fato, nós precisamos fazer as duas coisas. A universidade, ela é um universo. Ela tem que atender a sua comunidade interna, os anseios da comunidade interna, né, que são muitos, e isso é muito bom. A gente entende que uma universidade nunca deve estar... os membros da comunidade não podem nunca estar satisfeitos, a gente está sempre querendo mais. A universidade, ela é um ambiente crítico por natureza,
ainda mais uma universidade que se baseia na ciência, na pesquisa. Então, nós somos todos extremamente críticos e é muito importante a crítica com responsabilidade, a crítica com apontamentos de caminhos. Isso é muito bom, é muito engrandecedor para a instituição. Mas também a universidade ela não pode ficar fechada dentro dos seus próprios muros. Aliás, a UENF não tem nem muros, né, pessoal? Então, nós também temos que fazer uma gestão olhando para os anseios da nossa comunidade. Afinal de contas, a UENF ela foi gestada, criada, idealizada para fazer o desenvolvimento regional. Nós não podemos fazer isso se nós não olharmos para fora, né? Então, nós precisamos fazer uma gestão coesa para dentro, mas também para fora. Nós não podemos voltar ao tempo em que a universidade era considerada um castelo, né? Enfim, não é exatamente isso. Pegar Deus. Né? Então, eu acho que nós estamos aprendendo e isso é um processo muito bacana, porque eu sempre gosto de frisar, a universidade é um ser vivo, ela é dinâmica, ela muda com frequência, ela tem novas demandas todos os dias e quando a gente abre a possibilidade de receber pessoas no nosso campus, a gente amplia esse nosso olhar. Nós não podemos ficar presos em nós mesmos. Se ficarmos assim, nós não vamos atender a ninguém. Aí a universidade vai muito bem, mas o entorno dela vai muito mal. E eu acho que não é isso o papel da nossa instituição. Tá? Então, nós faremos todos os esforços, e eu já sei que, por mais que nós façamos, ainda não será suficiente. Né? Porque nós estamos num mundo constantemente em transformação. A pandemia nos atingiu de uma forma muito intensa. Então, coisas que nós acompanhávamos e que achávamos que íamos viver daqui a 5 anos, estamos vivendo agora. Então, ela trouxe uma realidade e a gente teve que se adaptar muito rapidamente a ela. Algumas pessoas são muito suscetíveis, né, ou resistentes a algumas mudanças, e nós temos que trabalhar tudo isso dentro da instituição e levarmos esse questionamento e essa inquietação para fora também. Né? Então, eu quero muito fazer essa UENF efervescente, dentro e fora. Esse aí é o objetivo da próxima reitora que vai assumir 1º de janeiro. Tá? E aí a gente espera contar muito com a participação de todo mundo, não só da comunidade interna, mas de vocês todos que estão aqui fora, que nos acompanham. Então, assim, demandem, a gente está à disposição para ouvir a comunidade em todos os canais, e eu acho que isso aí é muito importante para uma universidade que deseja crescer e que deseja melhorar a qualidade de vida das pessoas e interferir de uma forma muito positiva naquele território onde ela está inserida. Então, eu entendo que as expectativas são grandes, as minhas expectativas também são grandes, e vamos em frente, trabalhando aí pela UENF do futuro, que é daqui a 10 minutos, daqui a 10 dias ou daqui a 10 anos, né? Edmundo, obrigado mais uma vez, bom dia. Obrigada. Vai na paz. Aloysio, a gente segue por aqui, então. Temos aqui, precisamos, cumprir a pauta, né? Então, vou tentar resumir nas perguntas. E, dentro do possível, peço a você que busque concisão nas respostas. Expansão, né? Se a gente for usar o IFE como modelo, logicamente que o IFE é ensino médio e terceiro grau, né? Mais recentemente terceiro grau, né? Mas a expansão tem muito mais tempo também. Escola de Aprendizes Artísticos, lá com o Nilo Peçanha, né? Muito mais tempo. Uhum. Mas tomando como modelo, como a gente tomou para o sistema colégio eleitoral, como é que vocês pensam a expansão da UENF e, ao mesmo tempo, para dentro e para fora, como você falou agora na resposta de Edmundo, em promover mais inclusão, né? Agora não mais como promessa de campanha, mas como assim, o que você vai fazer de fato quando você assumir em 1º de janeiro, especificamente em transporte público, que é um problema, é um problema grave do município todo, e segurança, como você falou, a universidade não tem muros, né? Isso. Então, expansão e inclusão com transporte e segurança. Vamos lá, expansão. A gente já comentou aqui, né, que todos os municípios querem um pedacinho da UENF.
a gente tem um programa, que é o programa CEDERJ, né? Nós fazemos parte desse consórcio, e nós estamos presentes em 13 municípios com os cursos chamados semipresenciais. E outros municípios também nós temos a possibilidade de implantarmos novos cursos semipresenciais, mas isso depende muito de uma parceria entre a universidade e prefeituras. Quem solicita a implantação de um polo do CEDERJ é a prefeitura. Ela tem que nos dar o espaço adequado. Isso é uma forma da gente também levar a UENF para mais municípios, é uma forma de expansão. Então, isso seria uma primeira vertente. Nós temos também já algumas parcerias em andamento com algumas prefeituras, por exemplo, o Cabo Frio. Nós temos esse espaço que foi cedido para a universidade, que é o espaço aonde está a Fazenda Campos Novos. Aquela área está cedida para o UENF. Então, isso nos facilita algumas ações, porque temos um documento que nos permite propor algumas ações já. Ao final da obra, nós pretendemos colocar lá um braço da nossa escola de extensão. E aí com diversos cursos, especialmente voltados para a comunidade quilombola. No entorno da fazenda, nós temos 5 comunidades quilombolas. Então, nós temos essa proposta de irmos com uma escola de extensão como um embrião do que no futuro poderá ser talvez um campus da UENF naquela região. Nós temos contatos aí com a região noroeste, onde também poderemos trabalhar nessas questões de ampliação. Para isso tudo, nós dependemos de 2 fatores fundamentais. Recursos financeiros, obviamente, mas eu entendo que isso é uma obrigação da gestão, viabilizar recursos financeiros para realizar os desejos da comunidade interna e externa, né? Isso é o papel da reitoria. E a outra questão são recursos humanos. Né? Eu acho que eu já comentei aqui com vocês que nós temos aí 318 docentes, 500 e poucos técnicos para 20 cursos de graduação, sendo 4 semipresenciais, 16 programas de pós-graduação, todos reconhecidos pela CAPES, e cerca de 200 projetos de extensão, além das atividades de gestão, coordenação de curso, chefia de laboratório. Então, é um corpo muito pequeno para a gente sair propondo expansão de uma forma atabalhoada, assim, né? Vamos para lá, vamos para cá. Nós temos que ter pessoas que possam se instalar nesses locais e, de fato, levarem uma UENF com a qualidade que a gente tem, tanto aqui em Campos, quanto em Macaé, quanto nos polos do CEDERJ. Então, nós temos, sim, no nosso radar a questão da expansão, e isso tem que ser trabalhado por meio de muito planejamento, tanto olhando a questão dos recursos financeiros e dos recursos humanos, para estarmos presentes, de fato, nesses outros municípios. A questão da inclusão. A questão da inclusão. Eu tenho a honra de fazer parte, na FAPERJ hoje, de uma comissão recém-criada, ela foi criada em fevereiro, é uma comissão permanente de equidade, diversidade e inclusão. O que essa comissão faz dentro da FAPERJ? Ela analisa todos os editais, ela analisa todos os dados pregressos de aprovação de editais. Ela propôs modificações dentro do sistema da FAPERJ para, de fato, trabalharmos essa questão da inclusão e da equidade dentro dos projetos da FAPERJ. As propostas de novos projetos para apoio à pesquisa que a FAPERJ vai propor, esses editais, terão itens específicos para trazer pesquisadores, para a gente incluir pesquisadores dentro dessa proposta. A minha ideia é seguir esses passos, e a UF já fez isso, ela já criou a sua comissão interna de equidade, diversidade e inclusão, e nós também, eu pretendo já no primeiro mês a gente ter essa comissão permanente para que a gente possa trabalhar esses aspectos dentro da universidade. Nesse momento nós temos as obras de acessibilidade que vai trabalhar a questão de banheiros, de espaços acessíveis. Então a gente entende que já vai começar num processo um pouquinho melhor do que a gente tem hoje, né, a questão da acessibilidade, e nós temos aí editais
internos e o reconhecimento de alguns coletivos, por exemplo, como o coletivo Transuenf, recém-criado por estudantes transgêneros dentro da universidade. Então, a gente precisa estar com um olhar muito atento para todos esses coletivos e trabalharmos para um ambiente cada vez mais seguro, mais democrático e mais inclusivo. Sobre a questão de transporte e segurança, vocês sabem, nós conquistamos uma emenda parlamentar, agradecer aqui ao Lindbergh Farias e ao Gilberto, é um ônibus, né? Eu não sei, Isso, anunciou também. A exemplo do que tem o IFE, né? Ele será um ônibus que vai fazer um transporte com paradas. Isso tudo, obviamente, nós vamos ter que conversar com o Poder Público Municipal. A logística disso. E nós entendemos também que um ônibus talvez não seja ainda o suficiente. Nós precisamos interagir mais com o poder público. Deixar aqui um abraço para o prefeito Vladimir. Ele me ligou já assim que saiu o resultado. Eu estava dentro do avião, acabei de sentar para embarcar e ele me ligou dando os parabéns. E deixar aqui o meu registro, né, um abraço para ele e dizer que nós vamos ter que trabalhar bastante juntos, né, em parceria, para a gente equacionar essa questão do transporte público para aquela região onde está localizada a universidade. Eu sei que ele tem outras questões a serem resolvidas, mas nós vamos conversar sobre isso e eu tenho certeza que ele será sensível aí a essa nossa questão. E também a questão da segurança no entorno do campus. A gente já falou que dentro do campus a gente não tem assim grandes problemas de segurança, mas no entorno a gente precisa melhorar um pouco esse aspecto, não só para o nosso estudante, para a nossa comunidade especificamente, mas também para todo o pessoal que circula ali naquele bairro, naquela região. Então, nós entendemos que teremos muitas conversas e temos certeza que teremos muita parceria aí com a Prefeitura, com o Poder Municipal. Você entrou na pergunta que falta pauta, né? A relação com os poderes, tanto em município quanto estadual. Quer dizer, é uma universidade estadual, né? Como é que o que você, como vice-reitora, aprendeu dessa correlação que é política? Você falou de Vladimir aí, essa relação é política. Né? E o que você pretende fazer, o que você pretende manter nessa relação que foi feita por você como vice-reitora e o que você pretende fazer diferente? O que você tem como objetivo, uma maneira de chegar... A questão dos duodécimos está chovendo molhado, né? Sim. Lá na LERJ, por exemplo. Bom, também preciso mencionar que já recebi os parabéns de diversos deputados estaduais, então a gente inicia... Valdec, com certeza. Não, mas o Valdec não é mais deputado, ele é verdade, ele não é mais deputado, ele não está mais... Correu federal e ele não está mais na LERJ, ele não está dentro da vida política partidária, ele é professor da UF. Né? Então, um companheiro docente, né? Mas que tem uma visão muito... E continua na vida partidária, não com o mandato, né? Ele não tem mandato, exatamente. Ele tá a gente conversou com ele recentemente. Estou acostumado a falar sim. dele como deputado, mas enfim... Não, mas é tranquilo. Ele é um docente que tem uma visão muito própria de todo o cenário da ciência, tecnologia e inovação no Estado, porque presidiu essa comissão na LERJ durante um bom tempo. Né? Um abraço também aí para ele. Mas quais deputados te ligaram? A Elika Takimoto já deu os parabéns. Em Brasília, o Lindbergh, o Murilo Gouveia, de Itaperuna. Enfim, eu vou cometer aqui ato falho de esquecer alguns, mas enfim. Estaduais, Carla, Bruno Dauari, Rodrigo Bacelar. Aqui os vereadores também, Bruno Viana, outro. Eu vou esquecer pessoas e daí depois vão puxar as minhas orelhas. Mas enfim, várias pessoas. E o que nós temos que fazer como gestores públicos é estabelecer um diálogo institucional
com todos esses poderes, com os vereadores, com o prefeito, com os prefeitos de outros municípios onde estamos presentes também, com projetos de extensão, também com a Alerj, já estamos solicitando também uma audiência com o governador, então, tudo isso em função aí dos desdobramentos, né? Provavelmente não, né? Tem que haver um consune para a homologação do resultado oficial das eleições e nós, a partir daí, iniciaremos esses diálogos com os poderes. A UENF é uma instituição de grande reconhecimento nacional e nós pretendemos tratar isso com esse diálogo institucional com todos esses poderes. A UENF ela tem muito a oferecer, então nós precisamos sim trabalhar junto aos diferentes poderes legislativo e executivo, levando o nome e a imagem da UENF de uma forma bastante coesa, respeitosa, independente de políticas partidárias, e trabalhar aí em conjunto para o engrandecimento da nossa instituição e do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Ela é um ente que tem um dever, né, dentre as suas missões, de trazer esse desenvolvimento do Estado, principalmente. Então, nós precisamos trabalhar isso de uma forma muito responsável do ponto de vista de política institucional. São 8h48, me chamo já perto do conclusão do programa. Eu vou fazer minha última pergunta e rola a bola para você, Nogueira, e fico contigo. Essa coisa da política, você tem agora, por exemplo, o Jefferson Manhães Azevedo, reitor do IFE, que é provável candidato do PT a prefeito no ano que vem. Você já teve Luciano D'Angelo, né, quando foi na época da Escola Técnica Federal de Campos, Roberto Moraes, foi na época que virou Cefete, alguns com mais êxito, outros com menos êxito, mas assim, é natural, quando você assume uma função executiva numa grande instituição, que isso te projete para fora dela, né? É uma coisa natural. Era muito falado na eleição, comentário interno da UENF, mas com vista para fora do campus, que se você fosse eleita, isso seria não vou dizer trampolim, porque o objetivo, por óbvio, não era esse, mas que Raul ele se cacifaria para vir a vereador, pelo PSB, se não me engano, na federação com o PT, né? Que deu a Lula e Alckmin, né? Foi a cabeça de chapa aí da chapa vencedora para presidente. Como é que você vê isso? Você vê com bons olhos essa transição? Você acha que... Tem um Gilberto, que você citar, que apoiou a sua eleição e também é virtual candidato a vereador ano que vem. Como é que você vê isso, essa transição da política universitária para a política partidária? Eu acho que eu já mencionei aqui para vocês que eu não sou filiada a nenhum partido, não que eu seja contrária e tal, mas não tenho essa vertente, né? E entendo também que quanto mais candidatos capacitados, bem formados, estruturados, com uma visão coletiva das propostas e do que tem que ser feito, eu acho que Campos tem muito a ganhar com isso. Mas acho que isso é uma questão muito particular dos CPFs que você mencionou, né? Então, dentro desse xadrez político, eu entendo que cada um vai buscar atender aí as suas demandas dentro dos seus partidos, dentro das suas comunidades que os apoiam. Então, eu entendo que isso é um processo natural, né, para as pessoas que estão em cargos de gestão e que desejam fazer um trabalho que atinja o maior número de pessoas, né, que deem mais coletividade aos seus planos. E entendo que pessoas mais gabaritadas para fazerem isso, tanto melhor para o município, né? Essa coisa que você falou, as coisas de citar nomes é um perigo, você sempre esquece alguém. Marcelo Féres, que tem uma carreira longa no IFE, hoje secretário de Educação, também deve ser candidato a vereador.
A própria Auxiliadora veio do A própria Magistério. Auxiliadora também, Então, o Weiner veio do Magistério. Então, são nomes aí que vêm dessa carreira do Magistério e se cacifam para a disputa de mandato. Eu espero que a gente tenha a eleição de pelo menos algumas mulheres para a Câmara de Vereadores. Natália. Entendeu? Então, assim, eu espero realmente que a gente tenha uma representatividade feminina nas próximas eleições. Mas, novamente, eu acho que, assim, quanto mais nomes, né, gabaritados a gente tiver, melhor a gente constrói um cenário político com um debate mais vigoroso, trazendo pautas bem relevantes, e acho que isso é muito importante para o município. O município tem a ganhar com isso. Pode fazer uma perguntinha? Lá? Você pensa nisso? Está no seu radar? De jeito nenhum. Não penso nisso. Eu tenho uma dedicação extrema ao ENF. Eu construí toda a minha carreira acadêmica aqui e coloquei o meu nome aqui porque é um cargo que mistura, assim, uma parte política, institucional, apartidária, mas tem também um lado técnico, um lado acadêmico, um lado científico, e isso, de fato, eu entendo que pela minha trajetória eu tenho condições de contribuir bastante com a instituição, com o crescimento dela nesse momento. Mas não me imagino dando passos em outras direções que requeiram uma defesa partidária de algum sonho ou de alguma proposta, né? Então, eu posso só fazer uma analogia dessa resposta sua? Sim. Edmundo falou, eu lembrei, mas não falei, da questão do Aécio, né? Sérgio Moro também disse que nunca seria candidato, hoje é senador. Mas, por favor, não me compare. Não sei analogia. Mas é um exemplo de que falou e... Não, mas olha, eu não tenho nenhuma pretensão. Eu acho que a reitoria é um cargo... Não é comparação, por óbvio, tá? Mas, assim, a reitoria é um cargo que mistura a academia, que é uma coisa pela qual eu sou absolutamente apaixonada, e a defesa dos interesses da nossa instituição, por quem eu também tenho um amor enorme por essa instituição. Então, eu devo toda a minha carreira acadêmica a essa instituição. Sim. Eu construí um nome dentro do CNPq, da CAPES e de outras agências por estar nessa instituição inovadora, uma instituição que nasceu para ser diferente de tudo aquilo que a gente conhecia até então enquanto universidade, e é isso que eu desejo para a UENF, é isso que eu pretendo defender dentro da nossa instituição, uma universidade inovadora, uma universidade reconhecida pela sua ciência, pela sua fortaleza na formação de recursos humanos e pelo seu engajamento com a comunidade, com os problemas regionais e com a solução desses problemas, esse engajamento com o território onde ela está inserida. Muito bom. Bom para a gente fechar assim com a sua... Mas eu fiquei com uma pergunta aqui, uma dúvida, e tentando entender a eleição na UENF, que também não é, para a gente que não acompanha diariamente, 15%. A princípio você olha o placar geral, 50%, você ganhou com 50,40%, alguma coisa... Não é muito distante do Carlão, né, que concorreu com você. Ou seja, você olha assim e pensa, nossa, a UENF está dividida. Mas quando você vai para o recorte, como sempre falou a Luiz, você tem ali os docentes que votaram em maior parte do Carlão, é um ponto, e os outros dois quadros, os técnicos e os alunos, com a maioria, você é a questão técnica que chama mais atenção. E com a maior vantagem estatística, e aí, quer dizer, da ASO, nos técnicos foi uma... Embora seja só 15, mas foi muita diferença. Muito grande, sim, muito grande. Para quem sabe... Das três categorias, independente do peso dela no colégio, foi uma maior diferença, muita diferença. Nos técnicos foram 327 votos contra 74. Muita diferença. Muita diferença. Tá, e a minha pergunta, então,
assim, a UF não está tão dividida assim. Tem, né, os segmentos que acompanham você e os docentes que acompanharam, não em todos, mas na maioria, o Carlão. Como que você vai agir nesses pontos, assim, em que você, no caso, docente, perdeu a eleição, e como que você vai se relacionar com o Carlão? Como é que vai ser? Vai haver um diálogo? Você falou o tempo todo aqui em diálogo, em conversa, em, né, coalizão. Você vai procurar o Carlão? Vai ser um encontro? Como é que vai ser essa parte? Falaram depois da eleição? Olha, ainda eu vou falar para vocês que eu ainda não encontrei o vice-reitor Fábio Lopes Olivares depois que eu cheguei do CNPq. Ele não veio hoje, eu até achei que Isso, ele está dando, porque com a campanha nós acabamos adiando algumas aulas, então ele está repondo aulas na graduação e na pós, e eu também repondo algumas coisas que eu deixei de fazer. E essa semana eu vou confessar para vocês que eu acho que eu já perdi a conta de quantas entrevistas eu dei. Eu acho que está todo mundo muito curioso em entender como vai ser a cara da UENF daqui para frente. Né? Então, eu acho muito importante a gente colocar isso. Né? Então, eu não encontrei ainda o Fábio, também não tive a oportunidade de encontrar nem o professor Carlos Rezende, nem a professora Daniela, mas já deixar aqui um abraço para eles. Eu entendo novamente, né, as eleições se encerraram, nós somos colegas, somos docentes, defendemos a mesma instituição e vamos trabalhar com as portas abertas, vamos contar com a participação de todos. É muito importante que a instituição esteja bastante coesa, os desafios são grandes e nós vamos precisar da participação de todos para vencermos esses desafios. Então, a nossa mensagem aqui é uma mensagem de união, de respeito. E sim, na verdade, nós somos um pouco legalistas e eu aguardo a reunião do Conselho Universitário que vai homologar os resultados da eleição. E aí, a partir daí, nós vamos chamar as equipes, conversar com as pessoas. Então, é um processo bastante natural e eu acho que nós somos muito maduros para podermos continuar a nossa caminhada em prol da nossa instituição. Tá? Eu acho que é nesse caminho aí que a gente vai. Nós queremos te agradecer, né, por estar aqui conosco mais uma vez, reforçar aqui o nosso desejo de que você seja um sucesso, porque se for o UENF sendo sucesso, aí somos nós todos, né, campus, a nossa população sendo sucesso, e aí deixo você à vontade para agradecer, para, né, fazer aí as suas considerações finais, enfim, né, e foi uma eleição bem disputada, naturalmente, como tem sido lá na UENF sempre, mas parabéns mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade e a vocês aqui, amigos da Folha da Manhã, por esse espaço e pela chance de falar um pouquinho mais sobre os nossos planos, sobre a nossa instituição e deixar aqui uma mensagem para a comunidade interna da universidade, reforçar que nós agradecemos a confiança que nos foi depositada, dizer que nós seguiremos trabalhando de portas abertas, de modo coletivo, abraçando todas as pessoas, queremos a participação de todos e dizer para a comunidade externa ao UENF que nós também contaremos com a participação dessa comunidade, queremos estar de mãos dadas com todos os territórios onde a UENF está presente e esperamos aí contar com a participação de todos para o engrandecimento da nossa instituição. Um abraço e a UENF do futuro já começou. Muito bom. Vou agradecer também aqui a presença da Fran e do Vitor Sendra, acompanhando você. Obrigado aí por vocês terem vindo. Aloysio, meu caro, obrigado também. Bom dia, valeu por hoje. Amanhã estaremos de volta às 7, se Deus permitir. Só anunciar, a gente tinha uma entrevista amanhã com o prefeito da região, que por conta da caravana federativa do Siciliano, teve que ser transferida. Então a gente já ia aproveitar, quer dizer, porque uma coisa é você fazer uma entrevista com um candidato, outra coisa é fazer entrevista com uma pessoa eleita, né? São duas perspectivas diferentes. Então, parte dessa entrevista não é ela toda, porque é impossível, né? 2 horas de conversa não é uma edição de jornal inteira. Mas parte dela vai estar reproduzida na edição de sábado, uma página inteira, como foi ofertada a você e Carlão enquanto candidatos. E em relação ao UENF, assim, eu sou até suspeito para falar, né?
vendo o Vitor aqui no estúdio, acompanhando a Rosana, Geraldo Sarno deixou uns filhos adotivos aqui. Eu fui o primeiro e Vitor me substituiu depois lá com o Geraldo. Então, a UENF ela é uma construção coletiva. Fala-se muito do Darcy e Brizola e com justa razão, mas a UENF, ela foi... Já estamos no caso da Finazinha. Eu estava presente no auditório da Auxiliadora quando Moreira Franco, que antecedeu o segundo governo Brizola, assinou a ata de criação da Universidade Estadual. Darcy pegou aquilo e fez o que ele sonhou fazendo na UNB, a ditadura castrou ele, né? E fez aqui. Mas assim, e foi um movimento também das universidades de campo já tinha, como eu falei até entrevista com o Hamilton e com o Roberto, da FAFIC, FAFIC hoje Uniflu, né? Medicina, então é uma construção coletiva. A FOC, que hoje englobou a FDC e a FOC e a FAFIC, hoje são Uniflu, né? Mas, enfim... Aloysio, tem o DNA da UENF também. Vocês estão eternamente unidos, você e a UENF. Não tem como dissociar mais isso. A Folha, né? A Luiz Barbosa, meu pai, ele sempre levantou essa bandeira. É uma coisa que ele sempre falava. E inegavelmente, antes e depois, eu sou testemunha, o que a UENF trouxe para o pensamento da cidade, para a condição dela de polo universitário, e aí gerando divisas, aluguel, imóvel e tudo. Quer dizer, antes e depois, né? Então, desejo muito sucesso a você. Acho que tem um papel histórico a cumprir. A primeira mulher a assumir essa universidade. E sucesso, porque o destino da UENF de campus, eles são gêmeos siameses, né? Não dá para dividir. Obrigada, Aloysio, aí pelas suas palavras, pelo carinho. Nós, sim, precisaremos contar com todos para a evolução dessa grande instituição que tem, de fato, deixado uma marca muito expressiva, não só em Campos, mas nos territórios vizinhos também. Muito bem. Agradecer a vocês, então, mais uma vez. Amanhã de volta às 7 horas da manhã, Luiz. Amanhã é só para falar. Vamos inovar. Inovar não, a gente já fez isso algumas vezes. Um resumo da semana, eu, você e Rodrigo Gonçalves. E Rodrigo. Semana quente. Não quente nos 40. Não quente também, nos 40 graus de ontem. Só. Essa relação garotinho Barcelona com no flash, né? E aí a gente faz então esse programa amanhã, essa bancada com os comentários e com os fatos, alguns bastidores também de informação clara, evidente, sempre que verídica e publicável, né, e divulgável, que se, né, pode falar, para que a população também entenda esse caminho da pacificação, ou essa caminhada meio que pacífica, meio entre tapas e beijos, mas amanhã a gente comenta, deixa para amanhã. São 9h05, fechamos por aqui o Folha no Ar. Amanhã de volta às 7 horas, agradecendo muito a você pela audiência e continue, claro, ligado aqui na Folha, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.